compartilhando a tela. Estão vendo a minha tela aí? Adriana? Sim. Sim, estou vendo. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, vamos falar de assistência ventilatória ou ventilação mecânica. E nós falamos ventilação mecânica porque o paciente no equipamento ele vai ser ventilado. Tem gente que fala respiração mecânica e não é o termo correto, porque para que o paciente respire, ele precisa ter pulmões funcionando, tá? Porque a troca gasosa continua sendo a nível alveolar. Não tem possibilidade da máquina fazer a troca gasosa, tá? O que ocorre é que a máquina vai fazer o trabalho inspiratório, tá, para o paciente. Ela vai conseguir colocar o oxigênio dentro do paciente pela condição que ele se encontra, a condição clínica que ele se encontra. E não que a máquina vá fazer a troca gasosa. Quando a gente fala de respiração, respiração é igual a troca gasosa. Tá? Então, não existe associação entre a respiração do paciente e a ventilação. O que existe é que o paciente recebe da máquina o oxigênio, mas ele precisa ter condições pulmonares adequadas para fazer a troca, para promover a respiração. Tá? Então, o termo correto, sempre que a gente vai utilizar, é ventilação mecânica. Vamos lá. Então, a definição é essa daí, né? Ventilação mecânica, né? É mais adequado ainda, né, a gente chamar de suporte ventilatório, né, do que de ventilação. O mais correto que a gente pega no consenso é de suporte ventilatório. Né? Então, é o método que se utiliza para tratar pacientes em insuficiência respiratória, tá? Aguda, né? Por exemplo, o indivíduo fez uma intoxicação, né? E com a intoxicação ele fez uma insuficiência respiratória aguda, ventilação mecânica, né? Para precisar de suporte ventilatório. Ou o indivíduo tem insuficiência respiratória crônica, por exemplo, ele tem uma DPOC, né? E isso se agudiza, né? Isso piora, né, o quadro e ele não consegue respirar sozinho, né? Fazer a inspiração, a expiração adequada sozinho. Também vai para suporte ventilatório. Tá? O oxigênio a gente pode oferecer para este nosso paciente, tá? Para esse nosso paciente, tá? De várias maneiras. Tá? A gente pode começar oferecendo com catéter simples. A gente sai lá do catéter simples e vai até o suporte ventilatório, a ventilação mecânica. Então, a gente tem, para ofertar isso, vários dispositivos que existem para que a gente oferte esse oxigênio. Tá? Mas, para cada dispositivo, existe um momento. Tá? Por exemplo, o catéter simples é quando o indivíduo precisa de baixo fluxo de oxigênio. Ele oferta no máximo 15% de oxigênio. Por quê? Muito se perde de oxigênio na hora que você oferta e sai para o ambiente, se perde no ambiente na hora que esse paciente está fazendo uso desse dispositivo. Tá? Outro dispositivo que a gente tem que oferta um pouco mais de oxigênio, que vocês também já conhecem, é
a máscara de macronebulização. Ela faz uma concentração um pouco maior de oxigênio, 40% e 60% do que é ofertado, o paciente consegue fazer uso. Agora, também se perde. Tá? E o paciente, assim como no catéter, ele precisa ter condições de promover a sua própria ventilação. Tá? Então, aqui eu estou com um paciente que ele ainda está no catéter, quanto aqui ele não precisa de suporte ventilatório. Precisa de uma concentração maior de oxigênio, mas não ainda tem condições de se manter sozinho com seu suporte ventilatório. Depois, temos a máscara de Venturi, que é outro dispositivo que nós utilizamos para ofertar oxigênio para o paciente, mas ainda o paciente precisa ter condições ventilatórias espontâneas. Tá? Vocês vão ver na máscara de Venturi que ela tem esses 5 dispositivos aqui, ó, que ele fica encaixadinho aqui no final dessa pequena traqueia da máscara. Tá? Cada dispositivo desse aqui, ele me oferece uma concentração específica de O2. Tá? Uma concentração específica de O2. Tá? Há uma quantidade específica de litros de O2. Por exemplo, essa que está instalada aqui na máscara, ela me oferece uma concentração de oxigênio de até 50% de O2. Tá? Até 50% de O2. Tá? Mas desde que o meu oxigênio, meu fluxômetro, né, na hora que eu abro o oxigênio, lá na cabeceira do paciente ou no torpedo de oxigênio, eu abro ele a 12 litros por minuto. Tá? Então, eu só consigo ofertar 50% de oxigênio se eu abrir a 12 litros por minuto. Uma máscara de alto fluxo, isso aqui. Tá? Esse dispositivo aqui embaixo, que vocês veem aqui, ó, tem essa entrada aqui, isso aqui é para a gente colocar inalação para o paciente. Ele pode continuar usando a máscara e eu encaixo a inalação aqui embaixo. Tá? Então, é um dispositivo que a gente tem. Uma outra coisa com relação a máscaras, tá? É que todas devem, se vocês olharem, ó, todas devem ter esse furo, máscara de inalação, tem esse furo aqui, máscara de O2, dessa configuração tem isso aqui. Isso aqui é para quê? Para expiração do paciente. Tá? Porque senão ele fica com a máscara o tempo todo, tá? E dentro da máscara começa a concentrar CO2 na hora que ele faz a expiração. Tá? Isso não é legal para o paciente. Então, existem essas saídas de ar, tá? Para que na hora que ele expirar, o CO2 saia por aqui. Tá? A máscara, deixa eu voltar um pouquinho. A máscara de macronebulização não precisa, que ela já é aberta em cima. E o catéter também não, porque ele já tem a perda natural dele para o ambiente. Outro dispositivo é a máscara de não reinalação. Tá? É a máscara de não reinalação. Essa daqui me oferece até 100%. Tá? de O2. Isso aqui, esse dispositivo aqui, ela é muito boa para a gente trabalhar no APH com ela. Na hora que eu oferto O2, ela me dá uma concentração muito boa de oxigênio para o paciente. Tá? Por que ela me dá essa concentração? Porque vocês estão vendo que tem uma bolsa, um reservatório aqui embaixo. Né? Esse reservatório é exatamente para isso. A linha, né, vai ficar ligado de oxigênio, né, vai ficar ligado na máscara. Então, a máscara vai se encher, semelhante ao que acontece com o AMBU na parada cardíaca. A máscara vai se encher, né, e toda vez que o indivíduo respirar, né, que ele fizer a inspiração, né, o oxigênio que está na bolsa que será inalado. Então, ele consegue concentrar uma quantidade muito grande de oxigênio. Então, de todos os dispositivos que a gente tem não invasivos para o paciente, né, esse aqui é o melhor. Né? Esse é o melhor.
a máscara de não reinalação. E qual o objetivo da ventilação mecânica? Né? Tem alguns objetivos aqui. Né? A manutenção da troca gasosa, correção da hipóxia, a gente viu isso na gasometria, né? Aliviar o trabalho da musculatura respiratória. O indivíduo com DPOC, ele fica cansado, respirando o tempo todo. Chega uma hora que a musculatura respiratória, músculos intercostais, diafragma, músculo peitoral, isso entra em fadiga. É como se ele tivesse, como se você corresse, né? Participasse de uma corrida e chega um momento que as suas pernas já não aguentam mais. Né? Acontece a mesma coisa com os músculos respiratórios do paciente, tá? Com os músculos respiratórios do paciente. Uma hora que ele entra em fadiga, ele não aguenta mais e aí não consegue respirar mais. Tá? A outra coisa é diminuir o consumo de oxigênio, né? Então aí isso vai reduzir aí o desconforto respiratório. Tá? Permitir a aplicação de tratamento, né, de terapêutica, por exemplo, um paciente que sofreu uma parada cardíaca por infarto, né, e o indivíduo, no pós-parada, esse paciente continuará entubado. Né, paciente que sai de uma cirurgia grave, de craniotomia, um politrauma grave, né, então esse paciente continuará entubado até as condições clínicas permitirem que ele seja extubado. Tá? Então, muitos tratamentos, né, a sequência dele faz parte, dentro da UTI, a ventilação mecânica. Né? Problemas cardíacos graves, indivíduo com insuficiência renal grave, o grande queimado, né? Todo mundo vai para a ventilação mecânica. Existem dois tipos de assistência ventilatória. A ventilação mecânica invasiva e a ventilação mecânica não invasiva. E aí, a gente tem a ventilação mecânica não invasiva. Ventilação mecânica, né? Ventilação não invasiva. A gente chama de VNI, ventilação não invasiva. Algumas pessoas utilizam em casa. Isso aqui, ó, tá? Para as pessoas que têm problema com ronco, apneia do sono. Tá? Isso aqui ajuda muito. Tá? A pessoa usa até em casa. Agora, essa máscara aqui, que a gente chama de full face, né? Essa máscara aqui, ela é utilizada mais a nível hospitalar. Tá? Como assim? Isso aqui, os dois dispositivos funcionam da mesma maneira. Da mesma maneira. Tá? Ele fica ligado, isso aqui é ligado a uma fonte geradora, na verdade não uma fonte geradora, né, mas uma máquina que ela impulsiona o oxigênio aqui para dentro. Tá? Então isso aqui é ligado na máquina, muito parecido com o ventilador, que vocês já tiveram algum contato com ele nos estágios, só que ele é mais portátil, menor um pouquinho. E aí, isso impulsiona o oxigênio aqui para dentro. Só que o paciente com esses dispositivos aqui, ele não para melhorar o desconforto respiratório e evitar que esse paciente evolua para uma ventilação mecânica invasiva. Né? Então, muitos pacientes melhoram bastante com isso aqui. Paciente com DPOC melhora muito com isso daqui. Tá? Isso, a fisioterapia faz várias sessões disso durante o dia com eles. E a enfermagem fica muito próximo desse paciente, fica do lado desse paciente. Por quê? É um paciente que, por exemplo, fazer a VNI, a ventilação não invasiva, um paciente que acabou de comer, não é interessante. Esse paciente pode vomitar. Imagina você com esta máscara fechada no rosto, né?
e vomitando aqui dentro, e uma máquina mandando, sob pressão, oxigênio sob pressão aqui dentro. Você vai virar, você vai se afogar no próprio vômito. Tá? Então, por isso que a gente tem que ficar próximo desse paciente. Esse paciente pode vomitar, ele pode ter desconforto gástrico por conta do oxigênio que fica aqui. Ele fica até um período que a fisioterapia avalia a clínica do paciente, ela decide quanto tempo ela ficará, o paciente ficará sob VNI. Tá? Então, o paciente não pode estar sedado, não pode estar, se tiver sedado, nível de sedação muito baixo, tá? Para que a gente tenha condições de avaliar o nível de consciência desse paciente. Se ele rebaixar aqui dentro, a gente pode não perceber, pode achar que está dormindo, coisa parecida. Então, tem algumas restrições que nós vamos ver. Qual a indicação da ventilação invasiva? Olha aí, ó. Reanimação depois da parada cardíaca, hipoventilação e apneia, insuficiência respiratória, como nós já falamos, pode ser aguda ou crônica agudizada, fraqueza muscular, doenças neuromusculares, por exemplo, Guillain-Barré, miastenia graves, que o indivíduo vai ter problema com falta de controle muscular para respirar, paralisia, né? A paralisia infantil, antigamente, utilizava-se muito, tipo, era diferente, né? Não era a ventilação como a gente tem hoje, mas as crianças entravam com a necessidade de ventilação, né? Restabelecimento pós-operatório de cirurgia de grande porte, parede do tórax estável. Lembra do tórax instável, quando a gente viu lá no trauma de tórax? Né? Ventilação mecânica. Mais indicações: insuficiência respiratória, acho que a gente falou, acho que eu repeti isso, taquipneia, né? Indivíduo com frequências superiores a 35. Né? Isso aqui, o indivíduo vai fazer fadiga respiratória, ninguém aguenta ficar com essa frequência respiratória tão alta assim. Né? Hipercária, acidose. Tá? Quais são os procedimentos para que ocorra a ventilação invasiva? A gente precisa basicamente de 2: sedação e a intubação. Tá? Sedação, vocês vão ver que tem algumas drogas aqui, vocês já conhecem. Tá? E a intubação também, vocês já viram como acontece isso. Acho que alguns de vocês já até participaram de procedimentos de intubação. Tá? Olha lá. Olha lá as medicações que serão utilizadas. Na sedação, vamos utilizar o Propofol, tá? O Dormonide, tá? E o Etomidato. Isso para sedação. Tá? Para sedação. Então, Propofol, Dormonide e o Etomidato. A droga nova aqui é o Etomidato. Tá? O Propofol a gente já conhecia lá do centro cirúrgico, é o mesmo. Tá? O Dormonide também. Tá? O Dormonide também a gente já conhecia. Tá? E o Etomidato é a droga nova. Só que tem uma questão aqui com os sedativos. Tá? Essas drogas elas serão feitas para indução semelhante à anestesia, tá? E depois elas ficarão sendo infundidas na bomba de infusão, tá? Para se manter a sedação constante desse paciente. Tá? Então, essas drogas são para sedação inicial e para manutenção da sedação
em bomba de infusão contínua. Tá? Então, há a diluição delas sob prescrição médica e elas serão mantidas para a sedação. Vamos lá. Depois, continuamos com esse processo de sedação, mas junto com isso, para a indução, existem os relaxantes musculares. Olha de novo aqui, ó, o Pancuron, que a gente já viu lá na anestesia, e a succinilcolina, tá? Que é o Quelicin, que a gente também já viu. São relaxantes musculares conhecidos nossos. O Pancuron, ele tem um tempo maior, né? E a succinilcolina, ele é de curta duração. Isso aqui, o efeito dele dura 10 minutos, tá? Quando muito. Tá? E o Pancuron dura 40 minutos a 1 hora, o efeito do Pancuron. Tá? São os mesmos. Tá? Isso aqui é feito para a indução e, após, se necessário, são feitas doses de pancurônio, tá? Intermitentes. Por exemplo, se o paciente, na hora que ele está em ventilação mecânica, ele começa a ter muita resistência da parede torácica dele, por exemplo, por conta da musculatura. Então, faz um relaxante muscular, tá? E esse paciente se mantém mais tranquilo, ele consegue relaxa a musculatura, fica mais fácil do ventilador mecânico ventilar esse paciente. E depois os analgésicos. Tá? Vocês viram que é semelhante à anestesia. É uma anestesia, só que esse indivíduo ficará o tempo todo sob anestesia. Tá? Então, sedativo, tá? Que nós vimos, relaxante muscular será no momento da intubação e intermitente, quando necessário. Tá? E depois os analgésicos, os mais comuns que nós vamos utilizar dentro de uma UTI, o mais comum é o fentanil. Tá? O fentanil, tá? Que a gente já conhece ele também lá da anestesia. Tá? O fentanil. Tá? E a morfina, em algumas situações, também é utilizada, ou um ou outro. O mais comum é o fentanil. Tá? A morfina, em algumas situações, alguma escolha de alguns colegas médicos, optarão pela morfina. Agora, o mais comum é o fentanil, mesmo que nós conhecemos lá da anestesia. E depois a intubação. A intubação também já conhecemos o procedimento, já treinamos até esse procedimento, né, que vai consistir na inserção do tubo por via orotraqueal ou nasotraqueal desse paciente. Tá? Mesma coisa da anestesia que nós já vimos. Antes da gente, do médico colocar, testamos o tubo, vemos se o cuff está íntegro, tá? Nada muda, mesma coisa, tá? Tudo certo. Tá? Mesmo procedimento. Esse procedimento de sedação e intubação, tá? É exatamente o mesmo. Tá? Isso aqui pode acontecer já lá na sala de pronto-socorro, eventualmente, esse paciente pode ser entubado na sala de pronto-socorro, pode ser entubado no APH, sempre o procedimento será o mesmo, com as mesmas drogas. Tá? Então, para sedação, o propofol, dormonide ou etomidato, depois, para analgesia, o fentanil é o mais comum, tá? Para o relaxante muscular, o Quelicin de curta duração e o pancurônio para um tempo maior de relaxamento muscular. E aí, a intubação desse paciente, que vai ficar desta maneira aqui. Tá? Uma das coisas que nós observamos nesse paciente é a necessidade de se ter um cuidado com
a ventilação, com a aspiração das vias aéreas desse paciente. Fisioterapia faz isso, tá? E a higiene oral, tá? E a higiene oral desse paciente para evitar pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? Então, como esse paciente não vai ficar igual no centro cirúrgico, ele passa lá algumas poucas horas entubado, esse paciente vai ficar, às vezes, dias, né? Às vezes mais de um mês entubado, né? Então, existe um risco altíssimo de infecção associada à ventilação mecânica. Tá? A laringoscopia, também já conhecemos, é o mesmo laringoscópio, né, que o médico vai utilizar para a intubação, né? Mesma coisa, nada muda. Né? O que mudou agora, e aí eu quero discutir quando nós voltarmos para o laboratório, é a técnica de intubação por conta do Covid-19. Tá? Então, a técnica de intubação, ela muda nesse momento em alguns itens, né? Para a ventilação mecânica, na hora que há necessidade da intubação, né? Para se evitar a propagação de aerosóis, certo? Mas aí nós vamos conversar com calma. Vou tirar um momento, uma aula dessa nossa aqui para a gente falar exclusivamente disso, dessa mudança. Esses são os ventiladores, né? A gente tem os portáteis, isso aqui tem nas viaturas do SAMU, existem esse modelo aqui, um modelo muito bom, tá? Muito robusto. Tá? Essa marca que vocês estão vendo aqui, da Drager, aqui, né? É uma marca alemã, né? Que fazem equipamentos muito bons. Tá? E esse aqui é um equipamento de beira-leito, né? Que ele vai ficar lá na beira do leito do paciente, fazendo a ventilação. Tá? Ele é diferente da estação de anestesia. A estação de anestesia ela tem entradas e saídas para se colocar as drogas inalatórias, e aqui elas não são utilizadas. Certo? Então, você tem ventiladores mecânicos portáteis e de vários modelos. Esse aqui é um modelo. Tá? E os de beira-leito, que eles são mais robustos, né? Tem mais força para ventilar. Né? Esses menores aqui, eles não têm todas as possibilidades que um ventilador desse aqui, desse tamanho, tem. E assim fica o paciente na ventilação mecânica. Olha aí, a gente já viu a questão das drogas, da monitorização, né? Fica tudo ligado nele, né? E nós temos o ventilador ali no canto, ventilando, que vai ficar na beira do leito do paciente, ventilando esse paciente. Né? No final, fica desta maneira. Existem, isso aqui para vocês conhecerem, mas quem vai trabalhar com isso aqui, médico, terapeuta, enfermeiro, tá? Mas para vocês entenderem o que se regula no ventilador mecânico. Você tem alguns parâmetros que são regulados no ventilador mecânico. Tá? A FI de O2, o que é isso? A frequência inspirada de O2. Tá? O que é isso aqui? É a quantidade, é o percentual de O2 que é ofertado para esse paciente. Para vocês terem ideia, na nossa atmosfera, nós respiramos, existe apenas 21% de oxigênio. Então, se a gente tivesse uma atmosfera com 100% de oxigênio, o nosso planeta já tinha pegado fogo fazia tempo. Tá? Então, nós respiramos, a nossa necessidade fisiológica, ela é de 21%. Tá? De 21%. E é o que o ventilador nos oferece. O mínimo que o ventilador oferece é 21%. Tá? E é possível regular no ventilador, né, até 100%, ofertar até 100% de O2 para esse paciente. Tá?
Para pacientes graves, tá, que ele acabou de ser entubado, será ofertado sempre 100% de oxigênio para ele, e depois vai se trabalhar clinicamente esse paciente para que se veja a necessidade de se manter esse nível de oxigenação ou não. Quando que a gente percebe que esse paciente está melhorando clinicamente? Né? Quando esse paciente, principalmente na parte pulmonar, né? Quando ele tem um problema pulmonar, quando ele começa a receber uma concentração menor de oxigênio e ele fica próximo dos 21%. Tá? Outra coisa é o modo ventilatório. Existem maneiras de se ventilar isso. O equipamento ele consegue ventilar o paciente de várias maneiras, né? Ou ele fica inteiramente controlado, né? Com o paciente sedado, fica inteiramente controlado, ou ele pode permitir, por exemplo, que esse paciente respire algumas vezes, por exemplo, quando está se retirando a sedação, está se acordando esse paciente. Tá? Quando eu acordo o paciente, eu não acordo ele imediatamente, a droga não passa o efeito imediatamente. Tá? Então, ele ainda ficará em ventilação mecânica até ele assumir espontaneamente a respiração. Então, aí é a hora de mudar o modo ventilatório para permitir que esse paciente consiga respirar também junto com o ventilador. Também existe a possibilidade de se regular a pressão, que é a força com que esse ar entra para dentro dos pulmões. Tá? Então, quanto mais pressão esse paciente precisa, pior está o pulmão dele. Tá? Então, quanto menor também o meu paciente, menor a pressão. O bebê tem uma pressão muito pequena. Né? Imagina você para você encher uma bexiga, né? Uma bexiga grande, né? Vamos imaginar que seja um paciente obeso essa bexiga grande. Eu preciso de muito mais pressão, muito mais força para encher do que para encher um balão de festa. Né? Para encher um pneu de caminhão, precisa de muito mais pressão do que para encher um balão de festa. Tá? Também o volume, né, de ar com oxigênio que será mandado para esse paciente. Né? O pulmão de um adulto, ele, em média, cabe 500 ml lá dentro, tá? de oxigênio. No adulto. Agora, de um bebê, um recém-nascido, o pulmão cabe 20 ml lá dentro, dependendo do tamanho dessa criança, recém-nascido, nem isso vai caber. Tá? Então, precisa estar muito bem regulado, porque senão a gente mata o indivíduo. Ou oferta muito pouco oxigênio para ele, volume de oxigênio para ele. Tá? A frequência respiratória, tá, será regulada, e aí eu acho que eu comentei com vocês na aula de monitorização, quando está sob ventilação mecânica, é aí que nós vamos pegar a frequência respiratória desse paciente. Tá? Nós vamos ver onde nós vamos olhar no ventilador. E temos um item chamado PIP. Tá? Que é essa PIP? Ela é a quantidade de oxigênio que fica lá no alvéolo do paciente, que mantém esses alvéolos abertos. É o restinho da pressão que fica lá dentro. Esses alvéolos eles não podem colapar. Tá? Então, precisa ficar uma pressão lá dentro. Tá? E é possível regular essa pressão no ventilador, tá? Para vocês entenderem o que está se passando com esse paciente. Tá? Por exemplo, paciente com esses parâmetros altos, né? Vamos imaginar que um paciente que esteja com 100% de FI, né? Um modo ventilatório totalmente controlado, esse paciente totalmente sedado, uma pressão alta, né? Uma frequência respiratória relativamente alta e uma PIP alta também. É um paciente, por exemplo, que o seu enfermeiro vai dizer, olha, esse paciente não pode nem tomar banho. Você só vai fazer higiene nele, não vai mudar nem de decúbito. Porque se você mudar de decúbito, esse paciente está além da questão ventilatória, né? Um paciente com parâmetros ventilatórios altos, não é só o parâmetro ventilatório que vai ser um problema para eu mexer nesse paciente. A clínica dele também vai estar
comprometida. Então, sempre que esse paciente tiver com parâmetros ventilatórios altos, será um paciente que nós vamos manipular ele minimamente. Tá? Até decúbito, ele vai ter restrição. Tá? Por isso que a gente tem alguns cuidados que a gente faz com esse paciente logo quando ele chega, tá? Logo quando ele chega na UTI, tá? Para que esse paciente já tenha todas as proteções de pele possível, tá? Porque em algum momento esse paciente pode evoluir para um quadro grave desse e eu não poder mexer com ele mais. Aqui fala um pouquinho da PIP, né? Isso aqui nós vamos pular um pouquinho. Isso aqui é para a gente entender, né? Que a PIP, né, é o restinho do oxigênio, né? Aqui a gente vê os alvéolos cheios, né? Os alvéolos cheios na inspiração e depois aqui na expiração. O alvéolo ele não fica completamente vazio. Né? Se ele ficar colapsado, né, totalmente vazio, como a gente vê aqui, né, é um problema, não é o ideal para esse paciente. O ideal é que ele fique com uma pressão mínima nesse alvéolo. Então, isso aqui para a gente entender onde está a PIP. E aí é o nosso ventilador. Tá? Lá na sala lá é possível a gente trabalhar com o simulador, né? E aí lá a gente vai ver ele funcionando. Mas, por exemplo, ó, olha aqui, ó, onde está escrito respirações por minuto, né? Está em inglês aqui, tá? Mas aqui é onde nós vamos olhar para marcar a frequência respiratória desse paciente. Lembra que eu falei, olha, não olha no monitor para respiração, olha no ventilador. Tá? Cada ventilador ele tem um local onde ele marca a respiração, tá? Onde ele vai marcar a respiração. E aí a gente se adapta a cada tipo de ventilador que nós estivermos usando, assim como bomba de infusão, assim como monitor, tá? Mas o padrão é sempre o mesmo. Tá? Aqui eu consigo identificar ó, respirações por minuto, tá? Pressão, volume, a PIP. Isso aqui quem toma conta, o que nós vamos tomar conta aqui? Tá? Da respiração, é isso que vocês vão anotar aqui. O resto disso aqui, quem vai tomar conta disso aqui é fisioterapia, no lugar que a gente tem, ou médico ou enfermeiro, no lugar que eu não tenho fisioterapia, que hoje é muito difícil a gente não ter isso. Tá? Mas lembre-se sempre disso, a respiração ela é anotada, tá? Ela é anotada no ventilador quando esse paciente está entubado. Tá? Após a intubação, algumas coisas deverão ser feitas. Tá? Terminou a intubação, o médico foi lá, intubou, sedou, intubou. Na UTI, diferente do centro cirúrgico, que nós já estávamos habituados, será necessário fazer um raio-x de tórax. E aí, esse raio-x de tórax, ele confirmará algumas coisas. Né? Na hora que a gente traz esse paciente para a UTI, esse paciente, primeiro, nesse caso aqui, né, vamos imaginar que o nosso paciente foi entubado, uma pós-parada cardíaca, tá? Esse paciente necessitará suporte ventilatório, suporte nutricional, que será ofertado por sonda nasoentérica para esse paciente. Então, o enfermeiro deverá passar sonda nasoentérica, tá? E o médico, para que se coloque as drogas vasoativas, lembra? Droga vasoativa é sempre em catéter central. Sempre em catéter central. Tá? O médico deverá passar um catéter central. Tá? E essas três coisas, o catéter central, a sonda nasoentérica e a intubação, necessitam de confirmação radiográfica. Tá? Então, depois que fizer todos esses três procedimentos, solicita-se o raio-x. Tá? Solicita-se o raio-x. Tá?
Isso daí também fica por conta nossa para a gente solicitar esse raio-x. Então, terminou a intubação, passou a sonda nasentérica, instalou-se o catéter central, né? Solicita-se um raio-x de tórax para confirmação de posicionamento desses 3 dispositivos. Tá? Quais são os riscos? Quais são os riscos que esse paciente tem? Tá? Barotrauma, tá? Alteração hemodinâmica, por isso a monitorização hemodinâmica, principalmente PVC, PAM, tá? Aumento da pressão intraabdominal, tá? E isso pode causar alteração renal, gástrica, hepática, tá? Redução do mecanismo de higiene bronquial, tá? Então esse paciente não terá expectoração espontânea, por isso a higiene oral deve ser uma prioridade nesse paciente, senão esse paciente evoluirá para pneumonia. Tá? Risco de infecção pulmonar e complicações psicológicas, estresse, ansiedade, principalmente quando esse paciente começa a acordar. Tá? Após a intubação, se esse paciente não evolui para uma melhora clínica, né, para pacientes traumatizados nos primeiros 7 dias, se ele não evolui com uma melhora clínica, né, um paciente de trauma nos primeiros 7 dias, existirá a necessidade de retirar-se esse tubo, né, e se colocar um tubo de traqueostomia. Né? Se for um paciente clínico, um infarto, por exemplo, uma arritmia grave, por exemplo, que necessitou de uma intubação desse paciente, tá? Isso pode ser estendido até 14 dias. Tá? Mas aí esse paciente também terá necessidade de se retirar aquele tubo e se instalar uma traqueostomia. Por que isso é feito? Para a gente reduzir o que se chama de espaço morto, né? Porque a cânula de traqueostomia é curtinha, tá? Bem curtinha. Tá? E o tubo, ele é muito maior, ele vai pegar exatamente onde está o cuff aqui, ó, tá? E vai passar pela boca, e tudo isso aqui, tanto a traqueostomia quanto o tubo, tá? Isso aqui vai estar conectado ao sistema ventilatório, uma traqueia, tá? De mais de 1 metro, tá? Que vai estar mandando o oxigênio para cá. Tá? Então, você reduz parte desse trajeto com a traque, além, né, de você reposicionar esse cuff, porque ele sempre no mesmo local ele pode causar uma lesão por pressão dentro da traqueia. Por isso, é trocado o cuff, o tubo, pela traqueostomia. Existe também o risco, aí, como a gente já falou, da pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? Que isso aqui nós vamos discutir, tá? Essa questão da pneumonia associada à ventilação mecânica, pela, principalmente, falta de higiene adequada no sistema. Tá? Tem o microfone aberto aí, gente, por favor. Existem alguns diagnósticos de enfermagem que serão os enfermeiros colocarão para esse paciente. Eu vou pedir para quem está com o microfone ligado aí, dar uma cortada. Todo mundo corta o microfone, por favor. Eu estou ouvindo alguém comer salgadinho aí.
quais são as prescrições que o seu enfermeiro, quais são os caminhos que o seu enfermeiro vai direcionar o cuidado, né? Ele tem que, os cuidados vão no sentido de estimular troca gasosa, né? Com posicionamento adequado, os pacientes estarem sempre com cabeceira elevada, tá? Deixa eu só ver se eu coloquei. Coloquei aqui. Os cuidados vão no sentido de estimular a troca gasosa, né? Higiene da via aérea é fundamental, fundamental. Tá? Pacientes entubados não tenham pena de fazer higiene oral neste paciente. Né? Então, é uma das coisas que o seu enfermeiro vai ficar em cima de você, por conta da higiene oral, para que se evite tá? Uma infecção desse paciente. Tá? Prevenção de trauma, tá? Porque é um paciente que vai estar sedado por dias. Tá? Então, a prevenção de trauma no sentido de úlcera por pressão, né? Queda desse paciente, tá? Extubação acidental. Tá? Então, tudo isso, tá? Está ligado à prevenção do trauma. Prevenção de infecção, é um paciente que vai estar com todos os catéteres possíveis. Tá? Um paciente em ventilação mecânica no UTI, ele provavelmente estará em ventilação mecânica, sonda nasogástrica, sonda nasoentérica, sonda vesical demora, é um paciente que estará fazendo uso de fralda, é um paciente que estará com catéter central, né, fazendo uso de PAN e fazendo uso de droga vasoativa, fazendo catéter de PAN inserido. Então, é um paciente com alto potencial de infecção. Um alto potencial de infecção. Tá? Promover algum nível de mobilidade, isso é fisioterapia para isso, tá? Mas a estimulação da pele, massagem de conforto nesse paciente, ela é importante. Tá? Promover comunicação com esse paciente em todos os momentos, porque a gente nunca sabe qual o exato nível de consciência desse paciente. Eu consigo ter alguma exatidão, lembra da monitorização que a gente viu, que chama BIS, né? Foi a última que a gente viu. Né? Aquilo lá me dá alguma certeza de qual é o nível de consciência do paciente. Tá? Fora isso, se eu não estiver fazendo uso, tá? Então não será possível eu saber qual é o nível de consciência. Então, tudo que eu fizer nesse paciente, eu devo informá-lo, mesmo ele estando sedado. Tá? Tudo eu devo falar para ele. Tá? E quando eu estiver sendo extubado, que a gente chama de desmame, também. Tá? Que esse paciente vai acordar, de repente, esse paciente está dirigindo um carro, indo para o trabalho, né? Ou estava no final de semana viajando com a família, tá? E a última lembrança dele é de uma colisão, de um capotamento do carro com a família dentro, e ele perde a consciência e ele acorda dentro de uma UTI com um tubo, tá? Na garganta, e ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Tá? Um paciente que teve um AVC, que a última lembrança dele é ter um AVC dormindo, a última lembrança dele é que ele foi deitar e dormir, e de repente ele acorda com um tubo na garganta. Tá? Então é importante que, enquanto esse paciente inicia o processo de sair da sedação, né, a gente começa a tirar a sedação do paciente para ver se ele vai respirar espontaneamente. Tá? Se ele vai respirar espontaneamente, nós iniciamos o processo de cuidado desse paciente, tá? De comunicação, desculpe, com esse paciente. Tá? E aí tem alguns cuidados que nós realizamos com esse paciente. Olha a higiene oral, a primeira, né? Cabeceira elevada,
para evitar broncoaspiração, tá? Verificar a posição da sonda nasentérica, se o indivíduo estará, avaliar a fossa nasal por causa da própria sonda, verificar a insuflação do tubo orotraqueal, que a gente verifica através do balonete que fica para o lado de fora do tubo, tá? Manusear os nutrientes de forma séptica, nós vamos ter uma aula só sobre nutrição, tá? Fixação e limpeza do tubo, tá? Para que não fique aquela coisa suja, tá? Eventualmente com sangue, secreção. Tem muito paciente que tem muita secreção, então a gente tem que, se necessário, trocar quantas vezes forem necessários, com todo cuidado para que esse paciente não estube. Tá? Hidratação ocular, para esse paciente sob sedação não pisca, né? Não tem reflexo óculo-motor. Tá? Então, é necessário hidratação, às vezes com soro fisiológico, às vezes o médico prescreve algum colírio, alguma pomada, tá? Para se colocar nesse paciente. Então, é importante cuidar dos olhos, que esse paciente pode ter um problemão de retina após o retorno, né? Por conta do ressecamento dos olhos. Tá? Então, é um cuidado muito importante que a gente precisa ter com o nosso paciente. Aqui, finalizando, né, nossa aula, como é que fica todo o nosso fluxo, né? Então, o paciente entra fazendo sedação, analgesia, relaxamento muscular, intubação, raio-x de tórax, tá? Depois, junto com o raio-x de tórax, será necessária a gasometria desse paciente, tá? Então, qual que é a sua postura nessa hora enquanto técnico, né? Já entubou, já passou sonda, já pegou catéter, vocês vão precisar, vai coletar exames, o médico pede os exames, vai coletar gasometria. Às vezes, esse paciente é um paciente que não estará com PAM. Tá? Quem vai coletar a gasometria? O enfermeiro. Tá? Se ele estiver com todos os dispositivos de PAM instalado, o dispositivo de catéter central, aí você pode coletar tudo sem problema nenhum, tá? Desse paciente. E essa gasometria, ela será coletada, tá? Toda vez que se mudar os parâmetros ventilatórios desse paciente. Tá? Então, esse paciente foi entubado agora. Entubou agora esse paciente. Tá? Entubamos, fizemos todos os procedimentos que a gente viu aqui. Tá? Coleta a gasometria, manda para o laboratório. Tá? É um exame que sai muito rápido, sai na hora o resultado, praticamente. Em menos de 5 minutos sai o resultado. A gente leva para avaliação esse exame, tá? De gasometria. Se os parâmetros que foram colocados deram um resultado de gasometria que for positivo, beleza, não se mexe naqueles parâmetros, não é necessário coletar outra gasometria. Mas se o resultado não for positivo, não for adequado clinicamente para aquele paciente, será mudado o parâmetro que for necessário clinicamente para aquele paciente e nova gasometria será coletada após 30 minutos. Após 30 minutos, será coletada nova gasometria. E isso pode ser indicado para você, pelo seu enfermeiro, se esses dispositivos todos, ele está com o catéter central, onde pode ser coletada a gasometria venosa, e ele está com a PAM, onde pode ser coletada a gasometria arterial, seu enfermeiro, não há necessidade dele vir coletar a gasometria arterial. Ele vai dizer para você, olha, daqui 30 minutos, colete outra gasometria arterial e venosa. Tá? E aí, traz o resultado novamente. Se o resultado for positivo, mantém-se, não há necessidade de coletar outro. Não foi positivo, muda-se o parâmetro. 30 minutos depois da modificação dos parâmetros, coleta-se nova gasometria. E isso continua até a estabilização clínica respiratória desse paciente dentro dos parâmetros que forem encontrados clinicamente para aquele paciente. Né? Depois disso, estabilizou-se o paciente, em geral, coleta-se uma gasometria
uma vez ao dia para esse paciente, para ver se aqueles parâmetros se mantêm, se está estabilizado para a evolução daquele paciente. Se não houve mudança clínica, que foi necessária uma mudança dos parâmetros ventilatórios do paciente. Certo? Finalizamos. Beleza. Nossa, chegou